Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É você que vai estar aqui participando conosco deste pequeno devocional que há alguns dias eu já queria estar fazendo, mas por um outro motivo acabou-se que passou um tempo e acabei não fazendo. Mas estou aqui pela manhã aguardando uma passagem aqui para poder estar entrando no médico, Uma passagem, na verdade é o horário, Eu cheguei um pouco mais cedo e então resolvi estar fazendo aqui este tempinho com vocês. Bom, vamos lá então. Esses dias atrás eu tenho feito alguns comentários sobre a vida de um cantor americano, já falecido, e você vai lembrar, quem é o cara, Você vai lembrar que ele geralmente ele tinha uma vida, digamos assim, um pouco promíscua, em certo dado tempo da sua vida, mas também, por outro lado, ele também teve um tempo de bênção, quando ele retornou à casa do pai. E não fica muito longe disso o que eu estou querendo falar com você. Assim como este cantor, compositor, autor, Lembra? Aquele cara que era um dos atores principais da série Gatões, que chegou a ser convertido por ele, que até na série do Smallville, já com mais idade, ele configurou, ele caracterizou o pai do Clark. Para você ter uma lembrança de quem eu estou falando, este cantor, ele, como muitos cantores, tanto do meio tradicional, convencional do mundo, digamos assim, secular, como alguns gostam de dizer, ou mesmo até mesmo da área gospel, todos estão tendentes a ter uma vida de santidade ou uma vida de promiscuidade. Mas por que isto muitas vezes acontece? Primeiro que aquele que já está no mundo não vai conseguir entender as coisas dos céus. Isso é um ponto pacífico que todos vão entender. Então não tem por que ficar nos debatendo sobre isso. Por que a pessoa não? Mas por outro lado, aqueles que estão em Cristo, como diz a Bíblia, deveriam ser novas criaturas. As coisas velhas já deveriam ter passado e tudo deveria ser novo. Mas infelizmente, muitas vezes nós não mortificamos o nosso homem natural antigo, e ele vira e mexe e ressuscita com seus vícios, com a sua promiscuidade. E isso faz com que muitas vezes as pessoas acabem, então, entrando por caminhos tortuosos. E que fatalmente, como diz a Bíblia, se morrer sem arrependimento, sem entregar a sua vida para Cristo, só tem um destino, longe dele. O nome, muitas vezes não queremos falar, mas é inferno. Infelizmente. Mas não vamos debater em coisas tristes. Vamos falar de uma coisa um pouco mais alegre. Onde que eu quero chegar? Bom, primeiro, assim como qualquer cantor ou qualquer outra pessoa, eu citei cantor aqui como um exemplo, mas até mesmo você ou eu, todos nós temos um lado promíscuo, que nós temos que manter desacordado. Nós temos que manter longe de nós, para não estarmos caindo novamente no erro e nos distanciarmos do Pai. E principalmente corremos o risco de, num dado segundo, perdermos a nossa vida e sairmos daqui em pecado, sem arrependimento, e já viu, o que vai dar. Mas o que nós podemos fazer então? Bom, eu estava aqui lendo aqui numa devocional e eu quero compartilhar dessa forma com você. Bom, primeiro, que aqueles que são avós, Deus quiser, acredito que vou acabar sendo ainda, antes de Jesus voltar, Minha vida é casar, assim, que está fazendo a faculdade, Façamos votos que se casem, antes de Jesus voltar. Se o meu futuro genro estiver ouvindo, vai querer me cortar a cabeça, porque toda vez ele detesta que eu falo isso, O medo de Jesus voltar antes, mas tudo bem. Mas o que acontece?
Quando nós somos crianças, né, nós todos temos o desejo por algo secreto, né? Qual é a criança que somente quando o avô, né, que é aqueles que mais mimam, né, os avós, vem com coisinhas assim, digamos, olha, vamos fazer um caminho aqui meio diferente, vamos passar por esse caminho, porque esse caminho aqui é mágico, ou é secreto, é uma portinha de nada, é uma portinha, sabe onde passa cachorro? Nas portas, aquelas portas americanas que tem aquela entrada de cachorro. Aí de repente a pessoa fala, ali é uma portinha mágica, aí se baseia na história de Alice, faz um fuzuê danado na cabeça da criança, e a criança acredita. E aí quando ela pergunta, olha, vamos entrar por onde? Aí ela já fala, eu quero entrar pela portinha, é secreta. Ela quer sempre passar naquela portinha. Até que chega um tempo em que essa criança cresce e ela começa, digamos assim, a se rebelar da fantasia que ela vivia com aquela outra pessoa, a que ela confiava, no caso o avô, ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou um parente próximo. E ela começa a não dar mais ouvidos àquela pessoa. Ela quer tomar decisões próprias. E aí, julgando a adulta, ela já não quer mais. E outra, ela ridiculariza aquela passagem. Não, eu não vou mais entrar nisso aí, eu sou mais criança, não. Eu tenho o direito de seguir o meu próprio caminho, eu sei o que eu quero, eu vou abrir a porta grande, eu não quero a portinha pequena. Tá, beleza. Aí, resultado, ela começa a se afastar daqueles que um dia ela confiava. E aí é que está o grande problema. O salmista Davi, no Salmo 25, verso 14, ele disse: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Bom, aí é que está a grande questão. Enquanto nós tememos ao Senhor, como uma criança, os segredos que envolvem a vida cotidiana vão sendo revelados para nós. E se assim, como diz o próprio Jesus, formos como crianças e receber os ensinos dele, tendo a sinceridade, a ingenuidade, a simplicidade de uma criança, a confiança que uma criança deposita, no mais absurdo que possa parecer, daquilo que nos digam, nós vamos ser aptos ao reino dos céus. Como ele disse, vinde a mim as criancinhas, pois que dela é o reino dos céus. Se nós não formos como essas crianças, recebemos o evangelho como crianças, confiantes como crianças, confiarmos naquilo que o Senhor fala como crianças, e assim nos acharmos como adultos que entendem de tudo, nos desviando dele, nós não vamos ser mais dignos de entrar no reino. E aí vamos querer abrir a porta grande, mas ele disse, olha, cuidado. Muitos são aqueles que abrem a porta, vão pelo caminho largo, pela porta grande, e erram a entrada. Acham que abriram a porta da casa do Pai, mas acabaram entrando na porta de um estranho. E poucos são aqueles que ainda querem passar pela portinha pequena. Por mais ultrapassada que seja isso hoje em dia, como dizem alguns. É coisa do passado. Acreditar nessas coisas do evangelho é coisa de loucura. Não, não é loucura não, meu irmão. Não é loucura não, minha irmã. As coisas de Deus continuam valendo. Nós achamos que estamos crescendo no conhecimento por causa do conhecimento que o mundo está colocando em nossos corações, mas muitas vezes estamos distanciando da simplicidade de uma criança. Estamos deixando de acreditar como acreditávamos antes. E isso é o perigo. Sabe? Nesse salmo que Davi está falando, que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, nós vemos algo interessante que devemos considerar, onde um cristão ele tem um controle melhor do que está acontecendo no mundo do que qualquer outra pessoa que se julga especialista. Por quê? Porque nós cremos no que a Bíblia diz sobre os últimos dias. E aqueles que creem têm consciência, sabem o que vai acontecer. Em outra passagem, Mateus 11:25, Jesus ainda diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, aqueles que se acham, aqueles que se julgam entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aos simples, aos humildes de coração, àqueles que ainda guardam aquela criancinha dentro de si, que ainda confiam naquilo que eu falo, papai, como se fosse uma criança ingênua.
e não rebelde. E aí vem o conselho de hoje. Se você está enfrentando problemas ou dificuldades agora, e com certeza, em algum momento, em alguma área da sua vida, está ou esteve ou vai estar passando, porque ele disse, debaixo do sol tudo é vaidade, e aqueles que vivem nesta terra vão ter aflições, mas não julguem que vão ser vencidos por ela, porque ele também teve aflições, mas ele venceu todas, então nós vamos vencê-las. Mas por quê? Porque Jesus até o final manteve-se como uma criança simples, acreditando nas palavras do Pai. E uma das coisas que o Pai nos ensina, ore. Quando não souber o que fazer, ore. Quando não souber a resposta, ore. Quando estiver tendo problemas com o seu cônjuge, problemas com os seus filhos, problemas que seja no trabalho, ore. Sabe? É aquela portinha estreita, aquela portinha pequena. Não vai querer colocar a mão e querer fazer tudo sozinho e achar que soluções mirabolantes, que aqueles que vão te ensinar, os coaches da vida, né? Aqueles livrinhos de autoajuda vão te ajudar a porta larga. Passa pela porta pequena. Sabe o que a igreja primitiva fez quando Tiago foi preso e executado? E na sequência Pedro também foi preso. O que eles fizeram? Lá em Atos 12, diz que a igreja oferecia constante oração a Deus por Pedro, por Tiago. E o que aconteceu? Pedro acabou sendo liberto por um anjo na sua prisão. Quando Daniel enfrentou o que se parecia ser uma situação impossível, nas duas ocasiões, na cova dos leões e na fornalha, quando ele viu ainda os seus amigos, provavelmente estavam ali presentes, sendo jogado na fornalha, tenho certeza, ele orou. Sabe? Daniel, ele era um homem na terra, assim como Davi, assim como eu e você devemos ser. Mas ele tinha uma diferença de nós, assim como o Mestre Jesus. Ainda como um homem na terra, ele tinha conexões nos céus. Se você é um seguidor de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, se você é como uma criança que ainda acredita nas coisas que o Senhor fala e disse que vai acontecer, se você tem este mesmo sentimento de outrora, ou se está perdendo, ou já perdeu, ore para que Deus mantenha esse sentimento em você, ou que traga de volta. Que você volte a ser como uma criança, como David Keelan fala na sua canção. Quero ser como criança. Sabe? Seja como uma criança. Se lance aos pés do Senhor como uma criança. Confie no Senhor e Ele vai afagar os seus cabelos, vai abraçá-lo e vai chorar com você e vai dizer: filho, filha minha, continue acreditando nas minhas promessas, porque eu sou bom pai e eu amo os meus filhos, eu cuido deles. Às vezes eu digo não, mas às vezes eu digo espere, às vezes eu digo é agora, mas de todas as formas eu continuo te amando e dando o que é melhor para você. Confia nele e creia, ele tem o melhor para cada um de nós. Não deixe de ser essa criança no evangelho, não no entendimento, né, como aqueles que vão atrás de ventos de doutrina, que ficam pulando de galho em galho, não, mas como aquela criança que acredita quando o pai fala algo como sendo verdadeiro e poderoso para a sua vida. Que Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém.